Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em mais uma live para honra, glória e louvor do santo nome do Senhor Jesus. Então, aproveita esses minutinhos aí, estamos iniciando, vai chamando todo mundo, vai mandando esse aviãozinho que tá aqui, ó, para todo mundo. Chamando todo mundo, convidando todo mundo. Hoje nós temos uma história bem legal. O Senhor vai falar muito aos nossos corações hoje. Quero convidar você, convido os primos, convido os irmãos, convido o papai, convido a mamãe, convida todo mundo que tá aí. Aqueles amigos que você tem lá no Instagram da mamãe, no Instagram do papai. Vai convidando. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Eu tô aqui convidando o pessoal já. O pessoal do Instagram do Ministério Infantil. Graça e paz, graça e paz, graça e paz. Para vocês que estão chegando agora, deixa eu ver mais quem é que eu vou chamar. Tô chamando todo mundo aqui que eu conheço. Everton também tá aqui do meu lado. Chamando todo mundo que conhece também. Sejam bem-vindos. Márcia, Tainá, Vera, Dominique, Eliana, Cibele, Tia Ellen, sejam muito bem-vindos. Carlos, Micaela, que é Daphne e Joana, que estão com a gente hoje. Graça e paz, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live, para a glória de Deus. Estamos aqui para mais um culto ao Senhor, amém? Não é uma live qualquer, é um culto ao Senhor. Nós teremos oração, louvores, palavra de Deus. Nós estamos aqui encorpados com o Espírito Santo de Deus, pois ele já está aqui, que é o nosso convidado de honra, o nosso primeiro convidado, amém? Aquele que não nos abandona, aquele que nos desampara, aquele que não nos deixa só, que está com a gente em todos os momentos, amém? Daphne e Joana, sejam bem-vindas. Marila, que a Cássia, a Estelinha, graça e paz, amém? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus, estou muito bem, porque as misericórdias do Senhor se renovaram neste dia, neste sábado, 3 de outubro de 2020. Para a glória de Deus, estamos iniciando mais um mês. Estamos iniciando mais um mês contra muitos trabalhos para o Senhor. E nesse mês de outubro, nós estamos como tema das nossas lives, do nosso Ministério Infantil, as crianças na Bíblia. Alguém sabe dizer, Ariel, graça e paz, eu tô com tua lembrancinha, tá? Da última live que você participou e ganhou no quiz. Eu invito a mãe no culto um dia desse, mas eu não consegui encontrar com ela. Mas tá comigo, tem o seu para entregar aí, Juju. E nesse mês, como eu estava falando, nós vamos falar das crianças na Bíblia. E alguém sabe falar por que esse mês de outubro especificamente nós estamos falando sobre crianças na Bíblia? Alguém sabe falar? Alguém pode dizer aí por que esse mês o Ministério Infantil se reuniu e conversou e decidiu, vamos falar sobre as crianças na Bíblia? Alguém tem uma ideia assim, mais ou menos, por que exclusivamente no mês de outubro a gente vai falar sobre as crianças na Bíblia? E aí, tadadana, tia Natália, tio Vertinho, Estelinha, Ariel, alguém sabe por quê? Esse mês nós vamos falar das crianças na Bíblia.
por dia 12 é o dia das crianças. Isso é uma pergunta, eu não vou te responder, tu tem que responder. Mas ó, a pergunta de Tata, coloca teu nome, porque dia das crianças, ó, Marila Ila colocou, Marila, tá certo, Marila Ila. Colocou dia das crianças, muito bem, parabéns, glória a Deus, acertou, porque esse mês de outubro é um mês especial, é um mês em que comemoramos o dia das crianças, isso mesmo, agora sim, B. Alcântara, 18, porque dia 12 é o dia das crianças e nós comemoraremos no mês inteiro. Dominique Vitória acertou, porque dia 12 é o dia das crianças e a gente vai comemorar todo dia, na verdade é o dia das crianças, né? Porque Jesus diz que aquele que quiser entrar no reino de Deus, que seja igual uma criança. Então, hashtag fica a dica que a gente tem que ser criança todos os dias. Júlia B. Alcântara, obrigada por ter colocado o nome aí, porque às vezes o nome do Instagram é da mamãe ou do papai, e aí coloca teu nome aí pra eu ir falando diretamente com você, amém? Oi, tio Orlando, que eu já sei que é Daniel, eu acho que é Daniel que tá assistindo, tio William, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar, ó, deixa eu só dar uma, eu não coloquei a letra ao contrário, porque ia dar um pouquinho de trabalho e eu não sei, dá pra ver aí. Hoje eu vou falar sobre Samuel, ó, Samuel, o menino que ouviu Deus. E hoje a gente vai falar de Samuel, amém? França, Tawane, isso, Daniel sim, amém. Sejam muito bem-vindos, amém? Que Deus te abençoe. Eu vou chamar meu filho, vou chamar tio Vertinho aqui pra gente orar, pra gente iniciar os trabalhos, porque como tia Rafa nos ensina, a gente começa orando e termina orando. E a gente ora pra entregar ao Senhor aquilo que é dele, porque o culto nós estamos entregando ao Senhor, amém? E tio Vertinho vai orar por nós. Fecha os teus olhos. Graças para as crianças, tudo bom com vocês? Boa tarde a todo mundo. Estamos aqui mais uma semana para nos divertir, para adorar, escutar a palavra do Senhor. E nesse momento é um momento de oração. Vamos fechar seus olhos, baixe suas cabeças junto com os seus pais para orar pelas suas famílias, amém? Vamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa tarde estamos aqui, Senhor, mais uma vez. E agradecemos ao Senhor por mais uma semana que o Senhor nos deu de vida, mais uma semana que o Senhor nos deu de saúde e mais uma semana que o Senhor nos deu de livramento, Deus. Nós temos que agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, por o Senhor amar tanto a gente que é criança, Deus. E que hoje a tia Marcelene vem entregando uma mensagem que vai tocando no coração de cada um. E que cada um venha ter o seu entendimento e venha melhorando suas atitudes para alegrar o Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos erros e nós pedimos que o Senhor tenha paciência e bondade cada vez mais com cada um de nós, cada criança, Deus. E com cada pai. É isso que nós pedimos nessa tarde. Nos abençoe e nos edifica nessa tarde. Amém? Amém, glória a Deus. Travou para todo mundo, tá normal aí, amém, tia Márcia, glória a Deus, tá normal aí, glória a Deus. E nós vamos adorar ao Senhor agora com uma canção, um louvor que já estava cantando aqui e eu vou colocar ela pra gente dançar. Levanta aí um pouquinho. As crianças pequenininhas, as crianças maiores, te levanta, vamos adorar o Senhor, amém? Porque a Bíblia diz que nós devemos adorar o Senhor com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, que tudo que tem vida, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Sejam bem-vindos aqueles que eu ainda não cumprimentei e vamos adorar o Senhor. Amém? Te levanta criança, te levanta mamãe, te levanta papai, que a gente vai agora adorar o Senhor. Amém? Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus
especificamente para dizer para você isso. Não importa se você é criança, não importa se você é criança pequena, não importa se você é criança grande. Use a sua fé. Amém? A gente vai ver, apóstolo Davi, também amamos o Senhor. Você vai aprender hoje, com a história de Samuel, que ele era ainda pequenininho, mas ele já tinha um poder, porque ele aprendeu a usar uma ferramenta. Amém? Ele aprendeu a usar a fé, ele aprendeu a ouvir Deus, ele aprendeu a andar com Deus. E nesse dia, nessa tarde, Deus tem muito a nos ensinar, muito a nos ensinar com a história de Samuel. Amém? E a gente vai cantar mais um louvor. Levanta aí, chama todo mundo. 37, tá no 33. Pronto, amém? Tá aí, passou demais. Só um pouquinho. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que vai ter parceria, que todo Israel a ele obedeceria. Quando foi dormir, uma vez então ouviu Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que profeta seria, e todo Israel a ele obedeceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Ai, e aí? Cansou? Eu cansei. Amém? Esse louvor, vocês perceberam que eu não decorei muito, né? Que é muito Samuel. Mas, deixa eu arrumar aqui minha sala. Mas hoje, ai, cansei. Hoje nós vamos falar de Samuel. E Samuel, e nós vamos encontrar a história dele na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Cansei, tio Léo. Cansei. E aí tem que guardar fôlego para poder contar essa história linda a vocês. Amém? Vou só ajeitar um pouquinho aqui o telefone, porque eu quero usar algumas ilustrações hoje.
E eu queria contar para vocês a história de um menino muito lindo. A história de Samuel. Desliga, Everton, por favor, esse ventilador um pouquinho. Amém? A história de Samuel está lá na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Amém? Toma água. Vou tomar, tia Márcia. Já já eu tomo. Ai. Pronto. No capítulo 2, no capítulo 1 do livro de 1 Samuel, nós vamos ver a história de Ana e de Eucana. Eles são casados. Ana não podia ter filhos. Ana orou ao Senhor, orou com muita força, com muita devoção, orou com muita intensidade. E Deus resolveu abençoar Ana. E eles tiveram um filho. Aqui mais para trás. Aqui o bebezinho de Ana. E Ana colocou o nome desse filho Samuel. Na minha Bíblia, Samuel tem 2 significados. Ele fala que pediu a Deus. E foi o que Ana fez. Ana pediu muito a Deus para ter um filho, porque ela não podia ter um filho. E Deus deu um filho a ela, e ela fez uma promessa a Deus. Ela disse: Deus, se você me der um filho, eu vou te entregar este filho como oferta, e ele vai viver para o Senhor. Amém? E Ana cumpriu com a promessa. Isso é muito importante, porque uma vez que você faz uma promessa a Deus, você tem que cumprir. Amém? E Ana cumpriu a promessa dela. Ela só fez um acordo com o marido dela. Ela disse: meu amor, meu marido, deixe pelo menos eu amamentar Samuel. Enquanto eu amamento, né, eu cuido dele, vou ensinando algumas coisas para ele, e depois eu vou colocá-lo, né, entregá-lo ao sacerdote, para que o sacerdote possa tomar conta de Samuel e ensiná-lo nos caminhos do Senhor, no serviço ao sacerdócio. Amém? E aí, todos os anos, eles iam até Jerusalém para poder fazer os sacrifícios a Deus. Ana e Eucana. E ela entregou... Ai, Samuel pequenininho. Ela entregou Samuel. Eu estou botando aqui em cima da Bíblia, porque não tá conseguindo, não tá dando para ver. Aqui. Dá para ver? E o sacerdote Eli... Ai, que bonitinho. Ana entregou Samuel. Deu Samuel aos cuidados do sacerdote Eli, para que o sacerdote Eli cuidasse de Samuel. Ele era sacerdote, ele vivia na casa de Deus e ele ensinava as atividades, os serviços de Deus a Samuel. Amém? E aí na Bíblia, lá a partir do capítulo 3, onde a gente vai ler, diz assim, a partir do Samuel 3, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Samuel ainda era muito menino, era menino. Amém? Samuel era menino, estava com o sacerdote Eli, mas existia algo que Samuel fazia. Ele ajudava. Para vocês aí tá ao contrário, mas a palavra é ajudava. Amém? Uma primeira lição que a gente pode aprender com a história de Samuel. Lembra que eu disse que Samuel era muito pequenininho? Samuel, lá no versículo 1 do capítulo 3. Samuel ainda era menino, era pequeno, quando a mãe dele Ana entregou
ele para morar com o sacerdote Eli. Mas no capítulo 1, aliás, no versículo 1 ainda, diz assim: Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Isso é o versículo 1. Então, a primeira lição que nós podemos aprender com a história de Samuel é que, independente do seu tamanho, Samuel ele era pequeno e ele já ajudava. Ele ajudava o sacerdote nos serviços de adoração a Deus. Amém? Mas isso a gente também pode levar, crianças, para essa lição para dentro de casa. Nós não podemos fazer as nossas crianças escravas, mas elas podem ajudar. Amém? É muito importante que as crianças queiram ajudar, porque o trabalho enobrece o homem. E a mulher também. Então a gente tem que aprender desde pequenininho a ajudar. Ajudar nas atividades de casa, ajudar nas atividades da igreja. Amém? Porque Samuel, ele já ajudava o sacerdote Eli. Não é lindo? Imagine você, criança, você ser... na tua história, quando a tua mãe contar a tua história, quando teu pai contar a tua história para teus familiares, para os pais dos teus amiguinhos, dizer assim: caramba, Ariel é uma bênção, ela me ajuda nas minhas atividades. Às vezes eu tô cheia de coisas em casa para fazer, com um monte de atividades. Eu preciso ir para a célula, eu preciso ir para a igreja, eu preciso dar estudo de célula, e Ariel sempre me ajuda. Imagina que testemunho lindo. E aí quando chega na igreja não é diferente, porque a gente trabalha no ministério infantil e muitas crianças nos ajudam. As crianças, elas ajudam orando, elas ajudam recolhendo ofertas, elas ajudam louvando e adorando ao Senhor. Elas nos ajudam às vezes, as maiorzinhas. Eu tô lendo aqui porque estão dizendo que tá travando. Aí tem uns que tá dizendo que não tá travando. Então, se não tá travando para uns, é porque não é minha internet, entendeu? Então, já fico mais tranquila. Porque essa semana aqui a internet, eu tive que chamar o anjo da tecnologia para poder vir convertê-la. Tava bem oscilante. Então, imagine que testemunho lindo. O papai, a mamãe, o líder de célula. Imagine, né? Meu filho, aquele que orou aqui, que dançou comigo, Everton, ele tem um líder de célula, ele pega a célula. Imagina quando o líder dele vem conversar comigo e eu falo: Everton, me ajuda. Eu acho que ele deve ficar muito orgulhoso, acho que ele deve ficar muito feliz. Porque não é só um testemunho para a mamãe, é um testemunho para ele. Tô ajustando aqui só o celular para... Eu acho que vai. Pronto, ficou bom? Ficou bom. Amém? Então, a primeira lição, qual é a primeira lição que a gente aprende com Samuel? Lembra que é porque tá em cima da minha Bíblia, mas ele é pequenininho. O sacerdote Eli é maiorzinho, tá vendo? Eita, tem que ser mais pra lá assim. Tá vendo assim? Ele é pequenininho, mas isso não o impede... Melhor aqui. Pronto. Isso não o impede de ajudar. Amém? A gente tem noção do que a criança pode fazer. A gente tem noção do que ela não pode fazer. Lógico, a gente não vai mandar uma criança fazer nada no fogo, nada com coisa que corte, mas pode ajudar sim. Amém? Isso aqui, ó, tá na Bíblia. Samuel era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, nos serviços do tabernáculo, porque era ali que se fazia a adoração a Deus. Amém? Então, primeira lição é ajudar. Amém? E enquanto isso, o tempo ia passando, né? Samuel, ele ia amadurecendo, ele ia crescendo. E no versículo 2 diz assim: certa noite, Eli
já quase cego, porque ele estava ficando velhinho, bichinho, já quase cego, estava dormindo. Vamos colocar ele para dormir. Me dá aí, Everton, a cama de Eli. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele estava dormindo. Arrumei uma cama para Eli. Menino, bicho é chique, viu? Arrasou. Eli estava dormindo. E Samuel também estava dormindo. A cama de Samuel está aqui do lado. Vocês não vão conseguir ver. Vou só mover o celular para cá um pouquinho. Só para vocês verem. Porque minha bancada é pequenininha. Aí eu vou ter que mover. Só vou mover para vocês verem, certo? O sacerdote Eli, ele dormia. E Samuel também dormia em certa noite. Ele dormia. Vê que coisa linda. Tá vendo? Tá vendo aqui? Não é Everton não, minha gente. Ó, eu tô mostrando aqui, ó. Samuel dormia. Por que eu fiz isso? Para que vocês entendam uma coisa. A segunda lição que a gente pode aprender com Samuel, que tá no verso 2. Samuel dormia. Aliás, no verso 3, Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Verso 3, olha que fantástico. Samuel dormia perto da arca. Ele ficava perto da arca. Eu vou ler para vocês. Ficou perto da arca. Alguém sabe o que a arca representa? Quem sabe o que a arca representava no Antigo Testamento? Alguém sabe? Papai e mamãe, ajuda aí, que essa é difícil. Quem sabe, ó, Samuel dormia. Aqui, Samuel. Deixa eu virar a cabeça de Samuel, que ele tá de cabeça para baixo. Samuel dormia, ó. Everton, não vale. Everton tá filando aqui. Ficou perto da arca. Samuel dormia na tenda sagrada. Já tem umas pessoas aqui. Só Daniel é pequenininho, então ele não vai saber ainda, mas papai e mamãe vai chegar a sua hora já. Vai ensinar. Isso mesmo. Ele ficava perto da arca, e a arca representa a presença de Deus. Muito bem. Everton, KB Alcântara, se eu esqueci teu nome, Bianca e Bia, Joana e Daphne também respondeu, Ariel também respondeu, não foi? Muita gente respondeu, muito bem. Ele ficava perto da arca, e a arca representa no Antigo Testamento a presença de Deus. Ó como Samuel era... Eu não sei se foi ele que decidiu dormir lá, ou se foi o sacerdote ali que colocou ele para dormir lá, mas eu só sei que ele dormia com uma presença maravilhosa. Ele dormia, ele ficava perto da arca, ele ficava perto da presença de Deus. Amém? E esse é a segunda lição que a gente pode aprender hoje com a história de Samuel. Nós devemos estar sempre perto de Deus. Ah, tia Marcelene, mas Deus está em todos os lugares. Mas tem lugar que Deus, ele não está. Lugares que não agradam a Deus, em comportamentos que não agradam a Deus. Lembra na primeira lição que a gente teve? Samuel fazia o quê? Samuel ajudava. Muitas crianças, até adultos, né? Crianças grandes, não querem ajudar, ficam fazendo birra. E isso é uma forma de trazer a presença de Deus. Quando você é obediente
Amém? E ficar perto da arca trouxe muitos benefícios para Samuel. E a gente vai aprender com isso também. Amém? Samuel, ele dormia na tenda sagrada e ele ficava perto da arca, perto de Deus, perto da presença de Deus. Amém? Então, que essa seja a nossa segunda lição de hoje. O que eu aprendi com Samuel, que é a Marcelene? Eu aprendi que ele ajudava e eu aprendi que eu devo ficar perto de Deus. Amém? Porque Deus, ele está em todos os lugares que a gente está. E ele vai poder nos livrar de todo o mal. A Bíblia diz que Jesus disse lá em Mateus, lá no finalzinho, eu acho que é capítulo 8, verso 20 e 21, mais ou menos, que ele diz assim: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Então Deus, ele está perto de nós todos os dias. Cabe a nós querer ficar perto de Deus. Amém? Então a segunda lição que nós aprendemos hoje: fique perto de Deus. Amém? E naquela noite, Samuel, que estava dormindo, lembra? Na tenda sagrada, perto de Deus. Amém? Escutou uma voz. Samuel, Samuel. Deu para ouvir a voz? Essa é a voz estrondosa de Deus. Ele ouviu o quê? São os meus efeitos especiais. Samuel, Samuel. E Samuel acordou. Ai, meu Deus, quem tá me chamando? Aí foi lá perto do sacerdote ali que estava dormindo e disse: o Senhor me chamou? Aí o sacerdote disse: não, eu não lhe chamei. Ele disse: mas eu ouvi alguém me chamar, foi o Senhor. Só tem eu e o Senhor. E aí ele disse, o sacerdote, ele disse assim: não chamei, vá-se embora dormir. E ele voltou a dormir. Novamente, quando ele dormia, ele ouviu novamente a voz que dizia: Samuel, Samuel. E Samuel acordou novamente. Quem está me chamando? E aí ele acorda o sacerdote ali. E o sacerdote ali faz: meu filho, o que é que você quer? Me deixe dormir. E ele diz assim: mas o Senhor está me chamando, eis-me aqui. E ele disse: não, eu não estou lhe chamando, volte a dormir. E Samuel foi embora dormir e Eli foi embora dormir. Pela terceira vez, a gente está lendo agora o capítulo 4. Isso, 5 e 6. E pela terceira vez, ele ouviu: Samuel, Samuel. E Samuel: ai meu Deus, quem está me chamando? Quem está me chamando? Sacerdote, o Senhor está me chamando? E aí Eli lembrou. Fazia muito tempo que ele não passava por uma situação dessa. E o sacerdote disse a Samuel: Samuel, essa voz é a voz de Deus. Se lhe chamar novamente, você não vai vir até mim. Você vai responder: eis-me aqui, Senhor. Tá certo? Aí Samuel disse: tá certo. E voltou a dormir. E isso é muito massa. Porque nós aprendemos mais uma lição. Olha que lindo. O sacerdote leva Samuel a Deus. Deu para entender? Aqui eu quero falar duas coisas para vocês. Primeiro, Samuel, ele não conhecia a voz de Deus. Ele nunca tinha tido uma experiência dessa com Deus. E aí, ele ouve a voz de Deus, vai procurar uma pessoa que estava lá perto dele. E a pessoa que tinha essa intimidade, que já tinha ouvido a voz de Deus, diz: Samuel, não sou eu, é Deus. Quando ele te chamar, diz assim: eis-me aqui. E aí, essa lição eu queria deixar para a mamãe, para papai, para os líderes de célula, para os pastores que estão nos ouvindo, para mim, para os futuros líderes que são vocês. O sacerdote hoje sou eu e você. Amém? Nós, pais, mães, líderes de célula, pastores, nós devemos levar as nossas crianças a Deus.
É muito bom fazer várias outras coisas, mas o primeiro tem que ser o Senhor. Ensine o teu filho no caminho que ele deve andar. Não é responsabilidade de outros, é responsabilidade minha e é responsabilidade sua. Pai, mãe, reveja. Se você deixou de ensinar algo, às vezes a gente negligencia. A gente aprendeu isso numa palestra que a gente ouviu domingo com Brenda e com Lorane. Não, Brenda não. Lorane e com Jéssica, que eu confundo, elas são gêmeas. Que nós negligenciamos as vozes das crianças. Às vezes elas chegam pra gente para contar algo, para falar alguma coisa, às vezes até uma experiência que ela teve com Deus, mas a gente está tão atarefado, a gente está tão preocupado em várias outras coisas que a gente não ouve a voz dos pequeninos. Papai, mamãe, ouça o que o teu filho tem para te falar e ensina. Às vezes ele só quer tirar uma dúvida. Tem um pastor que ele conta, o nome dele é Luciano Subirá. Ele conta que o filho dele uma vez foi falar para ele que ele estava sentindo umas coisas estranhas. Quando ele começava a orar, a língua dele começava a falar de uma forma que ele não conseguia entender. Ele estava falando em línguas dos anjos e ele não entendia. E o pai ensinou e ele ficou maravilhado. Então, sacerdote, sacerdotisa, ensina o teu filho o caminho do Senhor. Amém? É a terceira lição que nós aprendemos com a história de Samuel hoje. Ele tinha experiência, ele já tinha ouvido a voz de Deus. Amém? E ele disse: Samuel, é Deus, vai lá, espera, ele vai te chamar novamente, porque Deus não desiste de nós. Ele veio uma vez, às vezes a gente está lá, viajando na maionese, dormindo na vida, e Deus, ele continua insistindo, porque ele nos ama. Amém? Então, sacerdote, hashtag fica a dica, leva as crianças, leva os teus filhos a Deus. Amém? E aí, ele sai de cena, né? E fica só Samuel. E pela quarta vez, mas essa que é interessante, 3 vezes Deus chamou. E na quarta vez, olha o que fala lá no verso 10. Que coisa linda, diz assim. Na minha Bíblia tem essa linguagem, na sua tem outra, mas você vai entender. 1 Samuel 3, 10, diz assim: então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Aí Samuel acordou. E que coisa incrível! Deus, ele estava ali. Nas 3 primeiras vezes Deus havia chamado, talvez até para fazer com que ele conseguisse se familiarizar. Porque sabe o que eu escutei Deus falar comigo quando eu estava lendo esse texto, estudando esse texto? Ele disse assim: Marcelene, será? Samuel, ele era criança, amém? Eli era um sacerdote, já bem mais velho. Léo tá dizendo: esse Samuel eu conheço. Amém, eu também conheço. Samuel lá tá na Bíblia. E sabe o que Deus me disse, Marcelene? Sabe o que é interessante? É que Samuel, ele era criança. E quando o sacerdote disse assim: quando você ouvir a voz pela 4ª vez, você levante e responda: eis-me aqui, Senhor. Será que eu e você, as crianças maiorzinhas e até as crianças pequenininhas mesmo, se hoje você ouvir a voz de Deus e um adulto ou uma outra pessoa que conheça a voz de Deus, que já tenha tido experiência com Deus, disser para você: não corra, não negligencie, não finja que não está ouvindo, diga: eis-me aqui, Senhor, será que você faria? Fica a pergunta para vocês. Porque eu me questionei. Porque hoje a gente não quer. Porque imagine a cena: Samuel era criança, dormindo, aí uma voz acordou. A primeira coisa, se quando a gente escutasse uma voz, a gente ia sair correndo pensando que era outra coisa, menos a voz de Deus. Só que uma pessoa que conhecia a voz, que tinha experiência, que tinha intimidade com Deus, disse: Samuel, se fosse chamar novamente... Amém, Elô, tá? Beijo pra Elô também. E
Samuel, ele era criança, e por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser igual criança, porque ele não tinha a intenção ruim de dizer assim, eu não vou levantar não, 4 vezes já me chamou, e ele está dizendo que não me chamou. A primeira reação que nós teríamos era de rebeldia, sim ou não? Não precisa me responder não, mas fica você com seus pensamentos. E Samuel, por ser uma criança, por ele ter inocência e por ele não ter a maldade, ele obedeceu. O sacerdote falou para ele dizer assim, eis-me aqui, Senhor. E ele disse, eis-me aqui, Senhor. Então a quarta lição, que é a mais óbvia, né, que a gente aprende com Samuel, Samuel ouviu Deus. Que interessante isso, né? Uma criança. Ah, mas meu filho é muito pequenininho. Minha filha é muito pequenininha. Eu não vou levar ele para passar 1 hora e meia num culto na igreja, que ele não vai ficar quieto. Gente, Samuel ouviu a voz de Deus. Hoje, nos dias de hoje, Deus, ele opera através das crianças ainda. Eu creio numa geração de crianças que profetizarão, que liberarão cura em nome de Jesus, que farão prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Amém? Porque Deus age também através das crianças. Deus fala também através das crianças. Amém? Às vezes a gente está tão cheio de maturidade, de adultice, porque coisa chata é a tal da fase adulta. A gente fica muito chato. Não pode fazer isso, não pode vestir aquilo, não pode sentar desse jeito. Criança é uma bênção, porque eles não têm esse entendimento. Tudo para eles é bom, tudo para eles é maravilhoso. Eles brigam na mesma hora, eles se perdoam, estão se abraçando. A filha do apóstolo esses dias postou nos stories dela, as 2 crianças dela mais nova. Uma hora eles brigaram, no próximo stories os 2 já estavam lá brincando, coisa linda. Isso é que é a inocência de uma criança. E é essa inocência que Deus quer. Amém? Para nós adultos, para nós papais e mamães, e para as crianças também. Porque tem umas criancinhas hoje que nem quer ser mais criança. Ai, quem dera Deus que eu voltasse a ser criança. Mas quando eu não posso ser criança no tamanho, nem na idade, porque eu já estou velha, eu vou ser criança. Amém, Daniel. Amém que você está amando a historinha. E eu estou amando contar. Deus falou muito ao meu coração. E a quarta lição é que Samuel, uma criança, ouviu a voz de Deus. Amém? E eu profetizo no nome de Jesus que você, criança, vai gravar um vídeo e marcar o Ministério Infantil nos nossos stories, contando o teu testemunho, que você vai ouvir a voz de Deus. Amém? O Senhor fala ainda hoje com as crianças. Amém? Recebe aí, crente. E para finalizar, no verso, aí ele diz, né? Fala, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. E Deus, ele começa a conversar com Samuel. Começa a contar um monte de coisa. Gente, Deus, ele ficou muito amigo de Samuel. Ele começou a contar um monte de coisa. Ele começou a conversar com Samuel. E lá no finalzinho, no capítulo, no verso 19, eu confundo. No verso 19 diz assim: e Samuel cresceu. O Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Olha que coisa linda. Deus não fazia tudo que Samuel dizia que ia acontecer, porque Deus estava fazendo porque Samuel dizia. Deus estava fazendo porque Samuel dizia, porque Samuel sabia, conhecia o coração de Deus, tinha intimidade, conversava com Deus, ouvia a voz de Deus. E aí quando Samuel sabia do que Deus queria, do que Deus ia fazer, onde Deus estava se movendo, aí Samuel falava e Deus cumpria. Amém? E a última lição: Deus estava com Samuel.
Oh, aleluia, glória a Deus. Deus estava com Samuel, Deus está comigo, Deus está com você, amém? Samuel foi crescendo, 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 e o ministério dele cresceu, e a intimidade dele com Deus cresceu, e ele foi muito, muito, muito próspero na sua vida. Ele foi o último juiz, o primeiro profeta. Foi ele que ungiu o primeiro e o segundo rei de Israel. Que história linda, que história fantástica. A gente aprende com Samuel. Mas o mais importante, é que ele não fazia as coisas sozinho. Deus estava com ele. Amém? Tem um louvor que é um louvor de adulto, mas eu queria colocar só um trechinho, só para você meio que entender. Escuta aí, deixa eu levantar aqui, não vou ficar com Samuel aqui, né? Samuel é uma bênção. Eu vou colocar pra gente ouvir só um pouquinho, tá? Não vou colocar todo, não. E tirem as gorduras, queira mais ouvir tua voz. Fala comigo, Deus. Chama meu nome. Olha que maravilha. Já pensou agora Deus aí falando contigo, chamando teu nome? Antes que prostituam o teu templo, Deus. Oh Deus, antes que eu cresça, fique chata. E tirem as gorduras, Antes que eu queira ser sacrifício. uma criança chata, uma mãe chata. Fala Fala comigo, Deus. Você não me deixe ir pra lugar nenhum se você não estiver comigo. Porque Chama eu meu estava com nome. Samuel. Se eu sempre esteve com Samuel, se eu encontrou com ele naquele quarto, Fala se eu conversou com ele naquele quarto. comigo. E se eu não entender, a tua voz, se eu não escutar a tua voz, não insista. Não me deixa, Senhor. Não me deixa, Senhor. fala Fala comigo, comigo. Papai do céu. Chama o meu nome mais uma vez. De mim não desista. Não me deixa deixar essas crianças, Senhor. Perdoe-os como pai. Fala Perdoe-os como comigo. mãe que não ensinou os nossos Pois filhos. estou aqui, quero Eu ser estou aqui para usado. ser instrumento do Senhor. Eu estou aqui para fazer conforme a tua vontade, Senhor. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece. Aleluia! Glória a Deus. Amém? E esta é o nosso culto de hoje. Deus é tão bom, gente. Deus é tão lindo. Que ele chamou uma vez, ele chamou duas vezes, ele chamou três vezes. E enquanto Samuel não entendeu, não aprendeu, ele continuou. Amém? Que hoje, nesse dia, nesse mês de outubro, os adultos se autoanalisem, né? Que a gente volte a ser como criança, que a gente busque a presença de Deus como se fosse a última coisa. Um dia desses, a minha amiga, ela tá aí na live, ela me perguntou: Marcelene, se hoje fosse o último dia, se hoje Jesus voltasse, se você tivesse a oportunidade de fazer ou falar algo, o que era que você faria? Eu disse a ela, eu dizia que Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Ele deu a vida do seu único filho, o unigênito, o seu único filho. Ele deu por amor a mim e por amor a você. Amém? Isso é um amor incondicional. Ele não impôs nada. Ele não disse, mas se você fizer isso, eu dou o meu filho por amor a você. Não, ele deu. Amém? Que nessa tarde a gente possa refletir. A gente cantou 2 louvores que um diz que se você usar a fé, você vai ser igual a Samuel, a Sansão, a Salomão, a Davi. Amém? Use a fé. O Senhor te diz hoje, eu estou contigo. Ouça a minha voz. Amém? E a gente aprendeu que Samuel, ele ajudava. A gente aprendeu que Samuel, ele
buscava ficar perto de Deus. A gente aprendeu que o sacerdote ensinou Samuel a ouvir Deus, a entender que era Deus, a aprender de Deus, a ter intimidade com Deus. Amém? E a gente aprendeu que ele ouvia a voz de Deus. Ele era uma criança, mas não impediu de Deus se manifestar para ele, se apresentar para ele. Gente, a Bíblia foi lindo, porque a Bíblia diz que Deus ele ficou, Deus ele veio e ficou. E conversou com Samuel durante muito tempo. A gente só conversa com as pessoas que a gente tem relacionamento. A gente só conversa com aquelas pessoas que a gente gosta de conversar. Eu gosto muito de conversar. Por isso que eu tô aqui o tempo todo conversando. E a gente aprendeu que Deus estava com Samuel. Amém? Então, que essa palavra que tocou o meu coração, toque o teu coração. Aonde tiver uma criança, o teu vizinho está ouvindo, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. Vai até lá nos teus familiares, vai até lá onde as pessoas... Amém, Jéssica, amém, glória a Deus. E eu queria agora orar por mim e orar por você para a gente encerrar a live. Amém? Queria ficar aqui. Vou deixar Samuel aqui, o bichinho. A gente aprendeu tanto com ele. Queria ficar aqui a tarde toda falando desse Deus lindo. Eu amo falar de Jesus porque Ele é incomparável. Ele é constrangedor. Ele nos constrange com tanto amor. O que Ele fez e faz e vai fazer na minha e na tua vida, nem que eu ficasse o resto da vida aqui falando, ia dar conta, porque Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, Ele é lindo. E Ele ama as crianças, Ele ama os adultos, Ele ama as mamães e os papais, amém? E esse mês, como eu estava falando, a gente vai aprender muito sobre as crianças da Bíblia, amém? Então fica ligado, sábado que vem tem live novamente, 2:30 da tarde. Já almoçou, já escovou os dentes, mamãe e papai já tá tranquilaço lá no sofazão, descansando. E aí você pega o celular de mamãe, pega o celular do papai, eu quero assistir a live do Ministério Infantil. 2:30 da tarde, é 1 horinha só, não vai atrapalhar você em nada, é 1 hora em que você vai estar entregando a tua adoração ao Senhor. É um culto, amém? É um culto onde as crianças terão a oportunidade de aprender, de adorar, de louvar, de orar, amém? Então vamos aproveitar, fecha os teus olhos, vamos orar. Everton, vem aqui, ora pela gente, ora por nós. Em nome de Jesus, para a gente encerrar. Amém? Vamos lá, vamos orar mais uma vez. Ô Jesus, estamos aqui mais uma vez, Pai, para agradecer ao Senhor pela palavra que nos tocou no nosso coração. Amém. Muito obrigado, Deus, que a partir dessa semana nós possamos botar em prática, Senhor, tudo que o Senhor nos ensinou nessa live. Que cada dia de manhã, quando nós acordarmos, o Senhor venha tocando nos nossos corações e nos lembrando, Senhor, de cada característica de Samuel. E que cada manhã nas nossas orações nós podemos pedir, Deus, que seja derramada as características de Samuel sobre as nossas vidas, de ouvir a voz do Senhor, de ouvir a voz dos nossos sacerdotes, de obedecer ao Senhor, de buscar e ficar perto do Senhor, porque é isso que nós queremos, Deus, ficar perto do Senhor e escutar a voz do Senhor todos os dias, porque isso é o que vai nos tornar o nosso dia útil, Deus. É isso que nós te pedimos, que essa semana seja uma semana abençoada para cada família, que o Senhor vá entrando, Deus, vá curando e vá abençoando, Deus, cada família que eles necessitam, na área que eles precisam, Senhor, que o Senhor vá entrando e modificando a história de toda uma família através de quem está ouvindo, Deus, vá usando quem está ouvindo, Deus, para alcançar várias pessoas nas suas famílias. Nós te agradecemos e nós te pedimos, Deus, que o Senhor proteja e abençoe todas essas crianças, todos esses pais, todos esses tios, Deus, que estão aqui assistindo e também os que não estão assistindo. Muito obrigado por nos ter deixado fazer essa live e nós só temos a agradecer o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz...
Amém. Fica na paz, que o Senhor te abençoe e até semana que vem, se assim o nosso Pai Eterno nos permitir. Amém? Amo vocês, obrigada a todos que estiveram conosco, Joselma, Cássia, Ellen, Edna, Pastor Davi, Daphne, Joana, Ariel, Jéssica, tia Jéssica, bênção do Senhor nas nossas vidas, tia Natália, eu vi que ela entrou, tia Márcia, tio Léo, quem mais que eu não falei o nome? Estela, Daniel, Elô, que Deus te abençoe. Amém, tia Ellen, Marilaíla. Eu também amo você, tia Joselma. Também te amo tu, Ellen. Glória a Deus, Deus é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a vossa semana. Tchau!